A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Natasie, também conhecido como Natassi ou Nakachan, em alguns relatos é um criptídeo aquático que supostamente habita o lago Nakomi, um lago salobro, localizado na cidade de Yasugi, na província de Shimane, Japão. Esse misterioso ser é frequentemente comparado a outros monstros lacustres famosos, como o monstro do Lago Ness, na Escócia, ou o Kushie, no Lago Kusharo, também no Japão. Apesar de não ser tão amplamente conhecido quanto esses outros criptídeos, o Natasie tem sua própria história fascinante, repleta de avistamentos, descrições intrigantes e um lugar especial no folclore local. O Lago Nakomi é o ponto central dessa história. Situado entre as cidades de Matsui e Sakaiminato, na região de Shugoku, ele é um lago salobro conectado ao mar do Japão por canais, com uma área de cerca de 86 km² e uma profundidade média de 5,4 metros, chegando a até 17 metros em alguns pontos. Sua localização próxima à famosa ponte Ejima-Ohashi, conhecida por sua inclinação impressionante e ilusão de ótica, já dá ao lugar um ar de mistério. Esse ambiente aquático, com suas águas calmas e às vezes turvas, parece o habitat perfeito para uma criatura enigmática como a Natasie. A primeira menção ao Natasie surge em meados do século XX, com relatos esporádicos começando a ganhar forma nas décadas de 1970 e 1980. O nome Natasie é uma brincadeira com Nessie, o apelido do monstro do Lago Ness, combinado com Naka, que se refere ao lago Nakomi. Isso já sugere que a criatura pode ter sido inspirada por histórias de outros monstros aquáticos, mas os moradores locais insistem que os avistamentos têm raízes genuínas. Em japonês, o nome às vezes aparece como Natashi e em contextos mais informais é carinhosamente chamado de Nakachan, um diminutivo que reflete o apego da comunidade por essa lenda. Quanto à aparência, as descrições do Natasie variam, mas há alguns elementos consistentes. Testemunhas frequentemente relatam uma criatura longa e serpentina, com um corpo que pode chegar a 10 ou 15 metros de comprimento. A superfície de seu corpo é descrita como escura, geralmente preta ou cinza escura, com uma textura que parece lisa ou ligeiramente escamosa, dependendo da iluminação e da distância. Muitos avistamentos mencionam corcovas ou ondulações ao longo de seu dorso, sugerindo que ele se move em um padrão sinuoso, como uma serpente ou uma enguia gigante. Alguns afirmam ter visto uma cabeça pequena e alongada, enquanto outros dizem que a criatura não mostra a cabeça acima da água, apenas o corpo emergindo parcialmente. Há também relatos de barbatanas ou nadadeiras, mas esses detalhes são menos comuns e podem ser confundidos com reflexos ou detritos na água. Os avistamentos do Natasie são raros e muitas vezes envoltos em ambiguidade, o que só aumenta o mistério. Um dos primeiros registros documentados data de 1978, quando um grupo de pescadores locais afirmou ter visto uma forma escura e alongada, movendo-se rapidamente sobre a superfície do lago. Eles descreveram o objeto como algo vivo, diferente de troncos ou algas, e estimaram seu comprimento em cerca de 12 metros. Esse evento ganhou alguma atenção na mídia regional, mas não chegou a explodir nacionalmente. Outro avistamento notável ocorreu em 1983, quando um turista de Osaka, visitando a área próxima à ponte Ejima-Ohashi,
tirou uma foto borrada de algo que ele chamou de monstro do lago. A imagem, embora inconclusiva, mostrava uma forma escura com ondulações na água e foi publicada em um jornal local de Chimane, reacendendo o interesse pelo Natassier. Na década de 1990, os relatos começaram a se intensificar. Em 1992, uma família que passeava de barco no Nakomi disse ter visto a criatura a cerca de 20 metros de distância. Segundo eles, o Natassier emergiu por alguns segundos, exibindo 3 corcovas distintas antes de mergulhar novamente. Esse avistamento foi particularmente intrigante, porque aconteceu em um dia claro, com boa visibilidade, o que deu mais credibilidade ao relato. Outro caso famoso veio em 1997, quando um grupo de estudantes da Universidade de Shimane, durante uma excursão ecológica ao lago, avistou algo que descreveram como uma sombra viva, nadando a cerca de 50 metros da margem. Eles tentaram filmar, mas o equipamento falhou, deixando apenas suas palavras como evidência. Os locais exatos dos avistamentos variam, mas a maioria ocorre na parte central ou norte do lago Nakomi, onde a profundidade é maior e a água é mais calma. A proximidade com Yasugi, uma cidade tranquila conhecida por sua história pelo Santuário de Izumo Taisha, um dos mais antigos do Japão, adiciona um toque místico à narrativa. Alguns especulam que o Natassier poderia estar ligado ao folclore shintoísta, talvez sendo uma manifestação de um kami, espírito, aquático ou um yokai desconhecido. No entanto, não há lendas tradicionais específicas que conectem o lago a uma criatura assim, o que sugere que o Natassier é um fenômeno relativamente moderno. As datas dos avistamentos não seguem um padrão claro, mas parecem coincidir com períodos de maior atividade turística ou pesca no lago. Além dos anos 70 e 90, houve relatos esporádicos nos anos 2000. Em 2004, um pescador aposentado afirmou ter visto o Natassier enquanto lançava suas redes ao amanhecer, descrevendo-o como uma enguia gigante com corcovas. Mais recentemente, em 2015, um vídeo postado no YouTube por um amador mostrou algo se movendo na água do Nakomi, mas a qualidade era baixa demais para confirmar qualquer coisa. Esses avistamentos modernos muitas vezes geram debates online, com alguns sugerindo que o Natassier é apenas uma invenção para atrair turistas, enquanto outros defendem sua existência com base na consistência das descrições. O que o Natassier poderia ser? As teorias são muitas. A explicação mais cética aponta para enganos naturais, troncos flutuantes, grandes peixes como carpas ou enguias, ou até mesmo sombras de aves aquáticas. O lago Nakomi é um ecossistema rico, lar de várias espécies de peixes e aves migratórias. Então não é difícil imaginar algo sendo confundido com um monstro. Outra teoria sugere que o Natassier poderia ser um animal real, mas raro, como uma espécie de enguia ou serpente marinha, que ocasionalmente entra no lago através dos canais conectados ao mar do Japão. Há também quem acreditem em uma origem sobrenatural, conectando-o aos yokais do folclore japonês, como o Kappa ou Tsunoko, embora esses seres sejam bem diferentes em aparência e comportamento. Comparado ao Kushie do lago Kusharo, o Natassier é menos documentado e não atraiu expedições científicas significativas, enquanto o Kushie teve buscas com sonar e mergulhadores na década de 1970. O Natassier permanece mais como uma curiosidade local. Isso pode ser porque o lago Nakomi é menor e menos isolado que outros lagos famosos por criptídeos, ou porque os avistamentos nunca geraram evidências físicas concretas, como ossos ou pegadas.
Ainda assim, a falta de provas não diminui o fascínio. Em Yasugi e arredores, o Natassie às vezes aparece em souvenirs, como chaveiros e camisetas, e é mencionado em guias turísticos como um mistério local. Em resumo, o Natassie é um criptídeo que combina o charme do desconhecido com a rica tapeçaria cultural do Japão. Sua aparência serpentina, os avistamentos esparsos ao longo das décadas e sua casa no lago Nakami criam uma história que é ao mesmo tempo intrigante e elusiva. Seja ele um truque da luz, um animal real ou algo além da compreensão, o Natassie continua a nadar nas águas do imaginário, esperando para ser descoberto, ou talvez apenas observado, por aqueles que ousam olhar mais de perto.